Você consegue imaginar a cena? Dormir e acordar com outro sotaque ou de repente falando outra língua? Tá muito esquisito isso aqui, né? Vamos conversar? Namastê, Beat, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber, e eu estou bilíngue, ou melhor, trilingue. Obrigado por perguntar. Eu falo trilingue porque eu falo português, claro, minha língua nativa. Eu falo inglês, eu moro na Austrália. E eu falo, compreendo espanhol, então 3 línguas. Eu estudei francês, tá? Mas já esqueci tudo, não tem nada a ver. Para de enrolar, Emerson. Vamos conversar então sobre esse negócio de acordar falando outra língua? Como assim? Tô repetitivo, né? Mas então tá. Eu vou fazer um paralelo de 2 matérias que eu peguei de casos estranhíssimos de pessoas que mudaram ou a língua ou o sotaque e também qual é a minha percepção de sotaque. Aliás, eu já fiz vários vídeos falando sobre falar outra língua, sotaques e por aí vai. Tá jogado aí no meio do canal. São vídeos tão velhos que eu nem sei se vale a pena, mas assim, se você tiver curiosidade, é só procurar, porque eu tenho certeza que você vai se deleitar. Mas então tá. Antes de eu fazer o paralelo, vamos conversar então sobre esses 2 casos. Primeiro é um caso raríssimo de uma americana que acordou com sotaque russo após uma cirurgia. E nas costas. Então peraí, ela faz uma cirurgia nas costas e acorda falando como se fosse uma russa, quer dizer, americana com sotaque russo. Mas se ela tem um russo, o sotaque... Olha eu ficando perdido. Se ela tem um sotaque russo, ela parece uma russa falando inglês. Mas será que o inglês é perfeito nesse sentido? Deve ser, né? Então eu vou dar uma pincelada aqui na matéria, tá? Ela passou por essa cirurgia, é uma mulher de 39 anos e quando ela acordou, ela já ficou assustada porque ela não reconheceu a própria voz. A cirurgia dela foi de hérnia de disco. Eu, na minha burrice, eu não sei se isso tem alguma relação com as costas, mas é o que fala no título e na explicação fala sobre a hérnia. Mas enfim, o que importa é que a mulher passou por uma operação. Eu tô ficando gago, tô falando de sotaque, tô ficando gago. Como eles falam, isso é um caso raríssimo. E foi diagnosticado como síndrome do sotaque estrangeiro. Nunca ouvi falar. E como já é muito nítido, muito claro que eu já expliquei, esse caso faz com que a pessoa acorde falando com um sotaque diferente, mas a sua língua natural. A sua língua natural que eu falei, a sua língua nativa, mas só com sotaque. Já falei no começo do vídeo. Vou ler. Aqui fala que quando isso acontece, pode vir acompanhado de disartria, afasia e apraxia da fala. Não tenho a menor ideia. Mas então vamos pensar que são problemas, tá? Você sabe que eu sou muito burro para algumas coisas. Pela explicação do que eu li aqui, tudo isso é uma mudança da forma como a pessoa pronuncia algumas palavras. Por isso que dá essa sensação de que ela tem um sotaque diferente. E faz também algumas mudanças no cérebro da pessoa, fazendo com que ela organize a forma como vai falar algumas coisas. Além de escolher o vocabulário. Mas é o vocabulário na língua nativa ou é o vocabulário mixado com o do novo sotaque? Não ficou claro. Mas a gente sabe que quando você fala outra palavra, às vezes a forma de colocar o pronome, ou o verbo, ou o adjetivo, o substantivo, seja lá o que for, muda completamente. Então você tem que aprender a mudar a ordem de algumas coisas. Por exemplo, em inglês, você não fala casa branca, você fala branca casa. Então esse tipo de coisa você tem que aprender a organizar. Então até isso muda para quem tem esse tipo de doença raríssima. A própria mulher que passou por esse problema, ela disse que acordou com a voz muito fraca, falando com um jeito muito diferente. E aí, olha só como tá estranho. A matéria diz que ela passou, depois de ter se recuperado, semanas falando com sotaque russo, ucraniano, britânico e australiano. Sinceramente, não consigo entender. É muito diferente um do outro. Quer dizer, o ucraniano com o russo deve ser muito parecido. A mesma coisa do britânico com o australiano. Porque o australiano é um britânico bem relaxado. Será que é a mesma coisa entre o ucraniano e o russo? Não sei. Mas é difícil você falar com outro sotaque, é muito complicado. Já vou chegar lá falando o que eu acho, porque eu tenho sotaque. A matéria fala também que essa síndrome do sotaque estrangeiro, ela é causada por alguma lesão cerebral traumática.
tipo um AVC, aneurisma ou até alguma condição do sistema nervoso. Além disso, pode ser desenvolvida como distúrbios psicológicos, traumas e câncer. Pelo amor de Deus. Olha, a matéria não diz se a mulher voltou a ter o sotaque americano do Texas. Eu não falei isso, né? Ela é texana. Então, já tem sotaque ferrado. Até dentro dos Estados Unidos, quando você ouve um texano falar, é difícil de entender. Não sei, mas espero que tenha voltado. Além disso, eu também vi outra matéria. Tudo eu vou deixar linkado na barra de informação, tá? De um rapaz que acordou do coma falando mandarim fluentíssimo. Aí eu tomei um susto. Eu falei, peraí. Como é que uma pessoa muda do inglês pro mandarim? E aí depois que você ouve todo o podcast, que você lê a matéria, você percebe que ele é um cara que estudou mandarim por muito tempo. Aí ele teve um acidente, teve coma, tudo isso, voltou com o mandarim mais fluente do que nunca. E hoje, quando ele fala, as pessoas nem percebem que o mandarim dele é tipo de quem aprendeu outra língua. É o mandarim perfeito. Aparece em televisão, aparece em rádio, aparece em tudo quanto é lugar. Muito estranho. Como é que faz de uma coisa como essa, né? Quiser saber mais, a matéria vai ficar linkada, mas aquela coisa. Um trauma pode ser qualquer coisa que faz com que a pessoa acorde desse jeito. Muita gente sempre me pergunta, agora eu vou falar da minha parte. Será que depois de tanto tempo falando inglês você esquece o português? E eu sempre disse, não. Quer dizer, a não ser que você passe por uma condição raríssima, um trauma, não sei. Não sei se isso é possível. Mas eu sei que você pode talvez esquecer a sua língua. Por exemplo, se você é muito criancinha e você muda para outro país e você não tem mais contato com aquela língua. Ela pode até ficar lá guardada no fundinho, mas ela não vai mais ser sua língua original. Então, se de criancinha, por exemplo, com uns 4, 5 anos você aprendeu a falar outra língua e não tem mais contato com a sua língua original, é muito normal você esquecer. Talvez não esquecer a língua, mas esquecer a forma correta de falar as coisas. Não sei. Mas, por exemplo, tipo eu, burro velho de carga, que veio para a Austrália com 35 anos, já falava um pouco de inglês, porque eu estudo inglês desde os 18 aos 16. Quer dizer, eu estudava na escola, mas assim, um pouco mais de forma intensa desde os 16, 18 anos. Então eu vim para cá falando inglês, mas vim para a Austrália para ficar fluente, perfeito. E eu achava que com 6 meses eu ia estar falando um inglês tão perfeito, mas tão maravilhoso que as pessoas nem iam perceber que eu era brasileiro. Pra falar a verdade, depois de quase 16 anos morando na Austrália, as pessoas nem percebem que eu sou brasileiro, elas pensam que eu sou francês ou italiano, então já tá tudo errado. Mas enfim, por que eu tô falando isso? Como as pessoas sempre me perguntam isso, dá pra esquecer? Eu falo, não dá pra esquecer. O português sempre vai ser a minha língua mãe. É a língua que eu me sinto mais confortável, é a língua que eu me sinto mais tranquilo para falar, mas, sinceramente, eu não penso mais em português para traduzir para o inglês. Hoje é automático. Quando eu converso em inglês, eu penso em inglês. Quando eu converso em português, eu penso em português. Claro que às vezes eu esqueço algumas expressões ou algumas palavras chegam um pouco mais atrasadas em português, porque eu não uso essa língua. E no inglês é a mesma coisa. Eu vivo aprendendo palavras novas, expressões novas, e aí nessa hora parece que dá um basta, alguma coisa barra, e eu automaticamente paro de pensar em inglês, e aí o meu pensamento lógico volta pro português. Tá estranho, né? Mas enfim, a pessoa tá falando um monte de coisa. De repente chega uma ou duas palavras que não fazem sentido, a sensação é, o que será que ela quis dizer? E aí, peraí, mas se fosse em português seria isso, isso, isso. Então é muito normal isso acontecer. Mas eu lido muito bem com as duas línguas. Agora, sotaque. Não tem jeito, isso é uma brincadeira que eu faço o tempo todo. Eu consigo perceber um sotaque, por exemplo, britânico, ou australiano, ou irlandês, ou americano, seja lá o que for. Tem vezes que eu não percebo, mas na maioria das vezes dá para perceber uma coisa ou outra. É diferente quando, por exemplo, eu sou brasileiro, eu falo português, você pega na hora quando uma pessoa fala com sotaque nordestino, quando fala com sotaque do sul, ou quando fala com sotaque de Angola ou de Portugal, você percebe isso de uma forma muito mais nítida, porque é a tua língua. No inglês, você percebe também, mas não é tão nítido. Depende muito da convivência que você tem com a pessoa que fala com aquele sotaque. Então, até para falar inglês, as pessoas têm sotaques diferentes. E a minha brincadeira, eu sempre falo que a minha língua não respeita o meu cérebro. Porque às vezes eu quero falar aquela palavra, eu não consigo falar do jeito que o australiano fala. Porque eu não consigo. Às vezes até eu consigo,
mas eu não quero também. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem bobo. Quando você fala, você está bem? Você não vai falar desse jeito cheio de rococó, você está bem. Você fala, você está bem? A gente junta as palavras. A mesma coisa no inglês. Não vou falar você está bem porque pode ser how are you, are you okay, or whatever. Mas, por exemplo, outra palavra, e aí, como você está? How is it going? Ninguém fala how is it going. Aqui eles falam how's it going. Mas ó, você tá vendo que eu tô falando com sotaque? Se eu for falar igual australiano, aí eu consigo. How's it going? How's it going? How's it going? Não quero. Não quero. Não admito. Não, e aí eu faço questão de falar com o meu sotaque mesmo. Mas tem algumas palavras que eu não consigo. Não adianta. Worth it. Worth it. Tudo que tem esse TH é um horror pra gente que fala português. E não adianta. Eu nunca vou ter o sotaque como eles têm. E a mesma coisa, o australiano tem o sotaque do australiano. E assim, e é muito diferente do australiano que mora na cidade grande, tipo Sydney, do australiano que mora no interiorzão, no meio da Austrália. Que é muito diferente do americano, que mora no Texas, por exemplo. Então o sotaque sempre vai existir. Aí eu fico pensando, peraí, se eu não consigo, eu até poderia ter um coach, uma pessoa que me ensinasse a falar daquele jeito. Talvez desse jeito você até consiga ficar quase perfeito, porque não é a sua língua. É diferente quando você vai ter que aprender um outro sotaque falando a sua língua. Como, por exemplo, português do Brasil tentando falar como português de Portugal é muito mais fácil. Agora, português do Brasil tentando falar com sotaque inglês australiano é muito mais difícil. Dá, mas é uma trabalheira e eu fico pensando, pra quê? É muito trabalho, é muito difícil, não é nada prazeroso. O mais importante é você saber falar a língua com fluência e falar de forma correta. Se você souber pronunciar as palavras, as pessoas vão te entender. Se elas não entenderem, aí é problema delas porque você está falando inglês e está tentando pronunciar de forma que seja entendível, não é? Mas é aquela coisa, é muito complicado você ter um sotaque perfeito, como por exemplo do australiano. Então, mesmo que eu queira falar algumas coisas, uma coisinha ou outra eu até consigo imitar, mas tudo eu não consigo, porque você, para falar, você tem alguns movimentos da sua língua que você já está acostumado. Como por exemplo o th, que a gente não fala no Brasil, é uma coisa que quando a gente fala, por exemplo, thank you, a gente fala thank you. Tá vendo como a gente muda? Porque é normal. Aí vai de prática e mais prática e mais prática. Mas como a palavra obrigado, thank you, você usa o tempo todo, thanks, então fica fácil. Mas muitas coisas tipo nothing, a gente fala nothing ou nothing. Você consegue perceber que o sotaque vai estar lá? Mas isso ainda é fácil de imitar. Mas tem algumas coisas que não dá para imitar. Não tem jeito. E aí, é o que eu falei, você percebe, você sabe que você está tentando falar daquele jeito, mas não sai. Porque você não sabe, às vezes, como colocar a língua na posição correta dentro da sua boca. E aí eu fico pensando, uma pessoa que não tem essa maestria de usar a língua da forma correta para falar aquela outra língua diferente do que ela fala, como é que ela pode acordar falando perfeito? Falando com sotaque perfeito, como se fosse, por exemplo, uma russa. Se ela não tem a maestria, se ela não tem a prática de usar a língua da mesma forma que a língua russa usa. Tudo bem que o cérebro da gente é potente demais, mas não é muito estranho o cérebro conseguir fazer com que a sua língua trabalhe a favor daquela outra língua? É muito estranho, não consigo entender. Eu não sou psicólogo, não sou médico, mas é uma coisa muito estranha de entender. Porque não adianta, a gente não consegue imitar perfeita, mas quando eu falo perfeitamente, é perfeitamente o outro sotaque, não quando a língua é diferente. Pode ficar até parecido, mas é o que eu falei, com muito sofrimento. Então eu acho muito estranho. E ó, deixa eu te falar uma coisa, sotaque só traz charme para sua vida. Como eu digo, as pessoas sempre pensam que eu sou francês ou italiano, não tem jeito. E sempre eu ouço a mesma coisa. Que sotaque lindo que você tem, como é um charme quando você fala. Então, se as pessoas conseguem me entender falando com esse sotaque e elas me acham um charme de pessoa, por que eu vou querer perder isso? Isso só abre portas, isso só faz com que as pessoas gostem mais de mim. A não ser que a pessoa seja xenofóbica, não tenha um mínimo de prazer de estar conversando com o estrangeiro, aí pode até ser, mas aí, né, fazer o quê? Aí é problema dela.
Mas na grande maioria das vezes eu posso dizer tipo 99,99% o fato de ter sotaque só me abre portas. Só faz com que as pessoas fiquem mais interessadas em conversar comigo e saber da minha história. Então o sotaque é muito bom e eu adoro. E eu não faço questão nenhuma de perder. Eu faço questão sim de melhorar o meu inglês, de aprender novas formas de falar alguma coisa, de aprender novas gírias, porque é isso que agora mais pega, não é mais falar o inglês. É a gíria do dia a dia, são aquelas coisas assim que as pessoas falam que você não aprende na escola. E todo santo dia eu aprendo uma coisa nova. Então é isso que eu estou interessado. E é claro que melhorar a minha pronúncia. Fazer com que as pessoas me entendam cada vez mais de forma clara e objetiva. Se eu consigo isso, tá muito bom, tá? Então eu juntei um monte de coisa, virou uma salada mista para falar de sotaque. E você, o que você acha de sotaque? Tem vergonha? Não tem? Gosta de ter? Tenta se livrar? Não sei, não sei. Me explica nos comentários porque eu quero muito saber. E o que você acha, por exemplo, quando você ouve uma pessoa conversando em português com você, com aquele sotaque em inglês, ou em francês, ou italiano? Não é bonito? Não é charmoso? Então, me explica, me fala qual é a sua sensação, tá? Quero muito saber mais uma vez. Deixa eu te pedir um favor, se gostou do vídeo, não esqueça de avaliar. E que mais? Se você não for inscrito nesse canal e tiver interesse de saber algumas coisas dos meus pensamentos, porque aqui a gente fala sobre tudo, não se esqueça de se inscrever. Não sei por qual plataforma você está me assistindo, mas sempre tem um botão de se inscrever, seguir, ou seja lá o que for, tá? Muito obrigado pela sua audiência e a gente tem um encontro marcado no próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau.